Fala galera, tudo bem? A gente tá aqui para mais um episódio. Estamos gravando aqui, a gente viu que tem mais assunto, tem mais coisa pra gente falar. Eu tô aqui com o Sérgio. Se você ainda não viu os outros 2 episódios, tá aqui no canal da Juventude, se inscreve aí. Os vídeos já estão disponíveis aqui para você ter acesso. Esse episódio é uma continuação, a gente tá batendo um papo aqui, então para ficar mais fácil até para você acompanhar com a gente, ver os outros vídeos lá, para você não perder o contexto do que a gente tá conversando. Eu tô aqui com o Sérgio. Sérgio, obrigado pela sua disponibilidade. Hoje a gente vai continuar falando, então, nós estamos falando sobre racismo, questões raciais, étnicas, e o Sérgio, nós estávamos falando no episódio passado sobre essa disposição da igreja de falar sobre isso. Aí quando a gente terminou aqui a gravação, a gente estava falando desses cuidados, Sérgio, você estava falando desses cuidados de se envolver com os movimentos, e como igreja, eu estava até compartilhando dos desafios, às vezes, dos pais, né, de conversar sobre isso em casa, de falar sobre isso em casa. E você estava falando dessa dinâmica do que eu assisto, dos cuidados que a gente precisa ter. Como que você vê isso, Sérgio? Continuando o nosso papo. Então, continuando o nosso papo, né, essa questão, a gente tem que falar, né, reafirmando isso novamente, a questão de falar, a igreja falar, os pais falarem sobre isso, a questão da gente tirar aqueles mitos da nossa mente, da questão que eu vou falar, então isso vai trazer algo novo, vai prejudicar. Não, tira isso tem que ser falado. Se não for falado por você, alguém ruim vai falar e vai prejudicar tudo, Matheus, né? Sim. Então a gente tem que falar. Eu acho que a igreja, quando a gente fala igreja, a igreja não é a estrutura, a igreja sou eu. Sim. Né? Eu sou a igreja, né? Então, eu que sou a igreja, eu devo falar sobre o racismo, dessa questão, e combater como pecado, né? E como todo outro pecado que a gente comete. Sim. E nós estávamos falando sobre você estava compartilhando essa dinâmica de como a igreja pode fazer isso. Nós já falamos um pouco do jovem, como a igreja pode fazer isso, onde a gente pode ir, o que você tem para compartilhar com a gente sobre essa dinâmica? Então, em relação à igreja, a gente não pode cometer, Matheus, o mesmo erro que algumas igrejas norte-americanas cometeram e algumas brasileiras estão acabando cometer. Colocar como ênfase a igreja contra o racismo. Não é isso. Não é ter essa... Toda igreja antirracista. Aí os movimentos gostavam, todo mundo pra cá. Então, não é isso. A gente não é isso. Mas a gente precisa falar, procurar ter uma igreja multiétnica. Uma igreja multiétnica é aquela igreja que vai ser representada, como eu li lá em Apocalipse. É todas as línguas, é todas as nações, né, que vão estar glorificando a Deus. Então foi muito bacana, Matheus, no papo lá com concurso com a liderança, né? Eu pude falar isso, se eu não me engano, acho que foi o ministro Rodrigo, ele fez essa pergunta, né? Como que a gente pode fazer isso na prática, né, Sérgio? Eu falei, convidando para que todo mundo tenha a sua identificação lá. Mas isso de uma maneira sadia. Sim. De uma maneira sadia, de mostrar o quê? A igreja sou eu, então eu estou ali, ela está ali, ele está ali. Então, para que todos possam enxergar todas as nações, todas essas línguas, todas essas pessoas que estão ali. Isso não engloba só a questão racial, mas engloba, a gente pode dizer aqui, abrir para as pessoas com necessidades especiais, né? Às vezes, então é para cada um se ver ali. Né? E foi bem interessante que recentemente a gente tem o Ministério Incluir, e recentemente a gente teve um culto com a participação. Então a gente tem a intérprete de Libras, né? Mas aí ela subiu fazer uma oração, a Mari interpretou, foi bem especial, assim. Foi bacana, eu estava aqui. Você estava, eu achei muito então, bacana. A gente está num processo de ter uma sala específica para os autistas, que eles chamam de sala azul. Enfim, então a gente está nesse processo e é importante a gente falar sobre, né? Sim, e o que eu estou falando aqui não é uma ideia minha, e essa ideia também não é nova. Né? A ideia que eu estou dizendo da questão da igreja multiétnica, multirracial, é do Piper. Né? O Piper escreve muito bem sobre isso. O Piper escreve muito bem sobre muita coisa. Muita coisa, né? E pro cristão, a questão racial, ele para mim é referência. E detalhe, é branco. Por isso que eu tô falando. Sim. Ele pode falar, né? As pessoas podem ter o seu dia de falar e fala bem sobre isso. E até um exemplo que ele usa na igreja dele é essa questão de procurar sempre ter os ministérios multiétnico racial, de ter até a questão da liderança dos pastores, né? Falando sempre, não é um critério, não é um critério, preciso escolher agora alguém que não é isso.
Mas é claro que tem outras coisas que influenciam, Sim. mas eles têm sempre essa preocupação de mostrar isso para a igreja, mostrar isso para a igreja que está se reunindo ali e para a sociedade de um modo geral também acaba mostrando, né? Sim, que legal. E isso, e a gente estava falando um pouco, né, e o cuidado e esse entendimento de que é para todos, multiétnico, né, uma igreja multiétnica, porque senão a gente vai para o outro extremo, né? Essa igreja aqui só pode isso, essa igreja só pode aquilo, essa igreja... e às vezes não verbalmente, mas se chega alguém num estereótipo diferente, eu já, tipo, fico meio desconfortável. A gente estava conversando recentemente, eu sempre oro assim, Deus, onde estão as pessoas... Por que a gente não tem pessoas... eu tava pensando no jovem, todo tatuado, com estereótipo, assim, né? Por que às vezes esse cara que era um punk, que era um cara, sei lá, enfim, por que ele não tá aqui com a gente? Por que a gente não tem recebido? Será que tem alguma coisa na nossa linguagem que não comunica? Ou não tem nada a ver? Enfim. E foi interessante porque Deus começou a atrair. E eu, cara, que legal que você tá aqui. Vamos junto, a gente tá aqui para viver a vida com Cristo. Mas a gente tem que tomar esse cuidado, porque senão, sem querer, chega alguém que não tá no meu padrão ou dentro do meu círculo e eu já, tipo, o que eu faço? Cara, eu me relaciono. Eu amo, eu cuido, como todos, né? Como você lê em Apocalipse. Uhum. E a gente precisa estar lá, né? O que acontece, Matheus? Não entrando em talvez assuntos polêmicos, que isso daí pode direcionar muito para polêmica, né? Mas dizendo assim, o que às vezes a gente tem costume, né? Às vezes a gente está fora da igreja, a gente encontra Jesus, a gente só vive na igreja e a gente só tem relacionamento com a igreja, com crentes, e deixamos aquela pessoa de lado. Aí depois a gente ouve muitas pregações, começa a ler a Bíblia, que a gente precisa evangelizar lá. Mas como que a gente vai evangelizar lá? A gente vem com o nosso terno, gravata, com toda a santidade na roupa, e tenta falar da onde Deus. O cara fala, peraí. Caraca, conversa mais de maluco conversa pra ir. Só um testemunho, cara. Um dia desse, eu fui jogar um basquete. Lá na Arthur Bernardes, tem uma quadrinha de basquete lá. Aí fui bater uma bolinha com os caras no jogo, dá pra correr um pouquinho, fazer uma cesta lá, né? E aí eu tava jogando com o time, aí eu vi um garoto. Eu tava jogando, né, assim, e eu vi um rapaz falando, esse cara aqui é bacana, eu não vi nenhum palavrão sair da boca dele, acho que ele é o único que não fala. Eu falei, que legal, pronto, cara. Tá ali. Eu não falei, do amor de Deus, o cara já notou uma diferença em mim. Sim, que legal. Mas se eu não tô lá? Sim. Você entendeu? Se o cristão que tá aqui, ele não tá lá, como que a pessoa vai saber do amor? A gente tava numa série na juventude, a gente tem um lema que é amar, servir e transbordar. E a gente tava falando sobre transbordar. E eu tava dizendo assim, se eu tenho só amigo crente, mas você vai na padaria? Você vai na academia? Você corta o cabelo? Você vai no mercado? Você vai na farmácia? Cara, todos esses lugares são lugares onde você pode ser Jesus, transbordar Jesus ali. E eu tava falando pra eles, cara, eu vou numa academia. E eu sempre oro, Deus, por que eu tô vindo aqui? Não é só pra malhar, não. Não pode ser só pra isso. Senão a minha vida é muito miserável. Por que eu tô aqui? Tem alguém aqui que eu posso conversar? Tem algum instrutor? Tem alguém aqui que eu posso ser mais intencional? Que eu posso orar por ele? E eu comecei a conversar com um cara lá que é um dos instrutores. E eu tô sempre assim, Deus... Aí eu pergunto, já sei onde ele mora, já sei que ele vai embora a pé, já sei que ele tem uma namorada treina lá. E até agora eu não falei assim, sou crente, hein? Vamos na minha igreja. Não, cara, tô sempre tentando conhecer um pouco mais ele, me relacionar de uma maneira mais intencional. E a hora que surgir uma oportunidade, eu vou falar alguma coisa. Mas enquanto isso, eu tô sendo alguém que não fala palavrão, que não fica azarando as mulheres da academia. Eu sou casado, pô, tenho uma responsabilidade, tenho a minha santidade, minha vida com Deus. Então eu tô ali sendo intencional e já demonstrando os valores de Cristo, né? Sim, e isso faz muita diferença. Muitos já dizem isso, né? Às vezes muitas pessoas não vão ler a Bíblia, mas elas vão ler a sua vida, né? E a sua vida vai falar muito alto, muito alto. E, por exemplo, Matheus, eu tô aqui há 1 ano e 6 meses em Curitiba. Tô bem novo, tô curtindo frio, quer dizer, não tô curtindo frio. Não tá curtindo frio? Não tô curtindo. Eu tô há 10 anos e ainda não gosto tanto, assim. Mas porque lá no interior era quente, Paraíso do Norte faz 42 graus. Eu sou Noroeste. do interior do Mato Grosso do Sul. Então meus lá pais moram lá ainda. Frita ovo no asfalto, assim? Nossa, chuva a cada 6 meses e sol de pra cada rachar, pessoa, aquele sol.
E assim, não aproveitando, não porque eu estou aqui, mas eu posso dar um testemunho dizendo que a IBB aqui, ela é uma igreja que se preocupa com isso. Se ainda não estava, talvez, o pessoal não estavam falando sobre isso, mas o Espírito Santo de Deus já estava falando sobre isso no coração, né? Porque quando eu visitei várias igrejas aqui na cidade de Curitiba, e aqui que eu me identifiquei, foi aqui que eu me senti em casa. Que Né? legal. Por exemplo, vou dar um exemplo. Um dia eu cheguei no culto, cara, que maravilhoso. Estava lá um irmão, eu sei que ele foi batizado aí com um número bem bacana, com cocá, cara. Sim. Indígena. Eu falei, Sim. que bacana, e o Sim. cara aqui na igreja, bacana, Sim. o irmão. Eu falei, olha, que legal, cara. Sabe, e assim, ninguém olhando desprezo, ou falando, ai meu Deus, vou chegar pro lado, que vem um homem que tá me atrapalhando, ver. Não, então, Sim. a questão é isso, então você acaba E vendo de vez que é em uma quando igreja ele tá com o acolhedora. cocai. Tá, eu vejo. Nos domingos Bacana. aí eu vejo ele. Bacana. Igreja Sim. multiétnica, Sim. multirracial. Sim. É isso. É assim que a gente vai ver no céu, cara. Sim, É, sim. assim que eu vou no céu. Eu até apelo lá, às vezes, o nosso trabalho com haitiano, aí eu chego pra ele e falo assim, rapaz, eu tô bem, porque quando eu chegar lá no céu, eu vou um pouquinho com os brasileiros, depois eu vou um pouquinho com os haitianos, eu vou conhecer uma galera já. Mas é isso, isso é ser igreja, isso é ser igreja, cara. Que legal. E aí, pra mim, a gente acaba sempre voltando, né? Eu preciso saber, eu preciso entender, eu preciso ler, eu preciso saber que racismo é pecado, que o evangelho é pra todos, que essa igreja do Apocalipse, a igreja universal, né? A igreja universal de Cristo, ela é uma igreja multiétnica. De todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as raças. Então, eu preciso ter isso claro, tá? E aí eu já sei disso. Então agora eu vou começar a ser mais intencional. Eu vou fazer escolhas boas. Eu vou estar naquele ônibus, né? Você viu o episódio número 2, do episódio que você compartilhou. Eu vou estar, se eu estiver naquele ônibus, eu vou levantar e falar, cara, você não pode fazer isso. Isso, além de tudo, é crime. Além de tudo, é pecado, transgressão da lei, não só dos homens e de Deus. Então, não. Então, eu tô na faculdade, eu tô em algum lugar. Então, eu vou, aos poucos, em qualquer ambiente. Tô lá no basquete, eu tô lá na academia, eu tô lá na faculdade. Eu virei um conselheiro nacional. Onde quer que eu esteja, eu tô lá falando sobre o que agrada o coração de Deus. Sim, é muito importante, as pessoas precisam ouvir. Ô, Matheus, só para dar um exemplo, você falou de academia, eu lembrei de outro episódio, agora aconteceu comigo. Eu estava na academia, e olha que a academia nem é padrão alto, tá, gente? Eu vou falar o nome da academia, porque não é patrocinadora aqui, eu vou falar. A minha também não é, então não... Tô brincando. Mas aí, não padrão alto academia, aí eu estava fazendo um exercício lá, que era de bíceps, né? E tá. Aí chegou um rapaz, aí o rapaz estava fazendo primeiro e era o meu último. Eu tava doido para ir embora. Meu treino assim, aquele treino rápido, marcado. 1 hora, acabou e já era. Sim. Eu precisava fazer que era o último. Aí o rapaz, tava de camiseta preta, meio estilo roqueiro, cabelo grande. Chegou pra mim, aí eu posso dividir o aparelho com você? Ele falou, pode, tranquilo, vamos dividir. Aí eu vi que ele ficava me olhando, esse cara quer perguntar alguma coisa. Dito e feito, Matheus. Ele olhou pra mim e chegou e falou assim, você é cantor de pagode? Como assim? Como assim, cara? Do nada! Aí eu falei, Do meio. me persegue logo agora, que eu tô com pressa. Ele me no último exercício, ele veio falar. Aí eu falei, por quê? Aí ele, porque você parece. Eu falei, eu pareço. Então, ó. Aí eu falei com ele, ó, nem todo negro, ele é jogador de futebol ou ele é pagodeiro. Ele pode estar em vários ambientes. Às vezes ele pode ser um jornalista, ele pode ser um médico, um advogado. Então, hoje em dia já aumentou muito isso. Aí o cara ficou meio com vergonha, assim. Sim. Aí eu falei, você entendeu? Ele, entendi. Cara. Mas você vê como eu tô falando? Sim. Normal, no lugar do nada, assim, ó. Sim. Entendeu como que tá já na mente? Sim, Então, sim. as narrativas que são criadas, tudo Sim, isso. sim. Então, por isso, às vezes, a pessoa enxerga. Comigo aconteceu isso. Há pouco tempo, aqui em Curitiba. É. Eu lembro de uma experiência. Eu tinha uma família bem amiga da minha família. Ele era negro, policial rodoviário federal. E eles moravam numa casa bem boa, assim, cidade do interior. Então ele morava numa casa muito boa. E nós estávamos lá e eu lembro dele contando essa história pra gente, né, em casa.
ele tava cortando a grama. A grama era uma casa legal, tinha um gramado, tinha uma piscina e tal. Ele tava arrumando a casa, ele gostava bastante dessas coisas. O Daniel, chamo ainda de primo. E a gente tava brincando e chegou uma pessoa lá. Eu quero falar com... É vendedor, assim. Enfim, a pessoa tava vendendo algumas coisas. Queria falar com o dono da casa dele. Pode falar. Não, chama o dono da casa. A pessoa que é dona. Aí ele... Pode falar. Não, você não tá entendendo. Quero falar com o dono da casa. Quem que mora aqui? Cara, sou eu que moro aqui. A hora que a pessoa caiu em si, ela ficou tão sem graça. Aí ele atendeu, mas eu não quero brigar e tal. Então, assim, caramba, como assim? Então, Matheus, aí ajudando nessa história. O extremo, injúria racial, racismo, vão levar esse cara pra delegacia. Consciência. Por que você chegou nessa casa? Por que você acha que eu não sou o dono da casa? Porque pode ser aquele contexto que eu te falei, que a gente estava falando aqui, falando no episódio passado, né? Da questão que a maioria da mídia colocava o negro como motorista, como empregada doméstica, e isso ficou. Então, assim, quando o pessoal, talvez, numa zona de 40 anos aí para cima, 35 para cima, ele ainda tem essa mente. Sim. Então, é você ter um pouco de paciência. Não é você, às vezes, o cara é racista, vamos botar fogo, né? Que o pessoal coloca aí, Sim. fogo no racista. Não é isso. Sim. Cara, vamos ajudar ele. Vamos ajudar ele a não fazer mais isso, a cometer isso. Vamos ter uma paciência, porque eu erro. Sim. Tem dia, né, Matheus? Você é casado, com certeza sua esposa vai dizer que tem dia que você tá de mau humor. Como a minha também vai dizer. E ela vai te botar pra fora só por causa de um dia. Sim. Ela não vai ter uma paciência de contornar. A gente não precisa ter uma paciência. É isso que a gente precisa da nossa sociedade. Que legal. Essa tolerância. Essa fala é muito importante. Essa tolerância, cara. Eu não vou botar fogo no cara, não vou prender o cara. Vamos conversar. Vamos lá, vamos bater um papo. Por que você chegou, né? Que foi a pergunta que você fez pro rapaz da academia. Né? Isso, é uma questão, cara. É uma questão plantada. Né? A pessoa não tem culpa, às vezes, de expressar algo. Né? A gente tem que ver que contexto, por que ela está expressando, o que moveu ela a expressar. Se foi um momento de raiva, de querer foi ignorância, ofender, enfim. Não dá para falar muito de ignorância, mas foi alguma coisa que você falou, né? Plantada ali, ela estava enraizada. Por exemplo, se no segundo momento ela chega, porque eu não gosto de preto, eu não gosto de... Aí outra conversa, né? Vamos orar, agora é justiça, eu não fiz nada pra você, porque eu sou de uma coisa diferente, tô te ofendendo, então vamos pra justiça. E acho que isso é legal também, né? A gente não tá sendo passivo, nós somos pacíficos, no sentido de pacificar, de pacificadores, é o que a Bíblia nos chama, né? Nós somos bem-aventurados por isso. Nós não somos passivos. A gente não pode ser simplista, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu gosto muito de pensar no amor de Deus e na justiça de Deus. Esse amor que é misericordioso, ele é justo. Sim. Esse amor que ele é pacificador, ele é cheio de santidade, né? Dessa justiça. Então, ele anda junto, não concorre e nem é contra, anda junto, né? E a nossa sociedade quer fazer isso, né, cara? Quer que tacar pedra, né? Você errou aqui, vou tacar pedra em você. Você já não me serve morrer. mais Não me serve mais e vai acontecer isso. E não é assim, porque a partir do momento que eu vejo na Bíblia lá que fala que o pecado, racismo, a gente vê, né, na Bíblia não fala sobre racismo é uma palavra nova, né, foi criada numa revista francesa, essa questão, mas a gente vê a Bíblia, Jesus tendo posicionamentos, né, contra essa questão do etnocentrismo, a partir do momento ele tratou todos com sabedoria, com educação e pacificação. Então a gente possa imitar isso, continuar isso, né? Não julgando a pessoa. Então errei, então imagina, Matheus, a gente chegar aqui e falar assim, lá no culto do jovem adolescente, você que falou mentira lá durante a semana, vem aqui na frente agora, confessa seu pecado, você falou mentira. Não vai sobrar ninguém nesse culto. Se for pecado por pecado, não vai sobrar nem o pastor. Não vai sobrar ninguém. Vai ficar só o templo ali, não sobra ninguém. Entendeu? Então por que a gente não tem pacificação com as outras coisas, quanto ao racismo não é pecado? Então é isso, vamos sentar, vamos conversar, vamos bater um papo, vamos ver a questão histórica, vamos ver por que aconteceu isso, o que levou a pessoa a falar sobre isso, né? Que legal. E é isso que a gente tem que fazer, cara, como cristão. Que legal, Sérgio. Obrigado, acho que complementou legal. Para mim, fantástico a conversa, o papo. Eu acredito que é um tema, assim como tantos outros, mas a gente precisa falar. A gente precisa se posicionar como cristão, como filho de Deus, como igreja de Cristo, por onde a gente for.
falar sobre, entendendo os princípios, sendo sal e luz. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Matheus, a galera que tá ouvindo a gente, vendo a gente aí. Tem um pessoal dando trabalho aqui também, Dá né, um trabalho, é verdade, mas são gente boa, né, Matheus? São, galera, ajuda. Aí, te deu moral. Da câmera. É, deu moral pros garotos aí. Deixar o Instagram deles aqui, não. Não. Não vou, não. Mas valeu, Matheus. É muito bom a gente falar sobre isso, né? A gente poder falar para todo mundo, explanar isso, né? Um assunto bem que está em evidência na nossa sociedade. Sim. É muito importante isso. Obrigado pela oportunidade e o convite, tá bom? Eu que agradeço. Obrigado você que acompanha a gente. Se inscreve aí no canal. O Sérgio, a gente já deixou no outro podcast, no outro episódio, mas vou deixar aqui também as redes do Sérgio para você conhecer um pouco mais do trabalho dele. Se envolver também. Se você quiser ser mais ativo ainda, procura a gente passa o contato pro Sérgio. Tenho certeza que ele vai ter trabalho para você se envolver, para você ser parte, para a gente poder construir uma cultura moralmente e eticamente cristã, com fundamentos, né? Bíblicos, e a gente tem certeza que a gente pode transformar o nosso ambiente. E dando a última provocação, já contamos, quer dizer, eu conto com você, tá bom? Porque a gente contamos. poucas pessoas, né, nesse meio. Então, se você se interessa por essa questão racial, interracial, multiétnica, multirracial, vem conversar, procura o Matheus, me procure. Com estrangeiros também. Estrangeiro, questão da xenofobia, vamos junto. Sim. A gente está aí para conversar e a gente monta um grupo de oração, um grupo de discussão, para a gente caminhar junto. Legal, já é um ponto aí. Acho que caminhar junto. Uma missão pra gente aqui na juventude, a criar grupos, e eu acho que a gente pode dar sequência nesse. Às vezes como se posicionar dentro de uma intervenção no movimento social, na faculdade, né? Ou alguma outra lugar. Então a gente está à disposição para isso. Vamos conversar. E aquilo que eu falei, a gente precisa de pessoas. Então, um dos motivos que eu estou aqui precisamos de pessoas falando sobre isso e agindo sobre essa questão racial, sobre racismo e sobre qualquer outra forma, né, de preconceito e xenofobia também, no caso aí dos imigrantes e refugiados que estão aqui no nosso país. Sim. Obrigado, Sérgio. E obrigado pelo desafio. Né? Então, se você aí ouviu e quer ser parte, nos procure. Tanto aqui no YouTube, nas redes, no celular, Instagram, enfim. Tamo aí. Obrigado, Sérgio. Deus abençoe na sua missão também. Que Deus te dê graça e sabedoria pra gente caminhar transformando a nossa cultura. Né? Amém. Abraço aí. Valeu, galera. Tamo junto. É nóis.